Bom dia a todas as senhoras e a todos os senhores. Registro as presenças do conselheiro Ari Moutinho, conselheiro Mário de Mello, conselheiro Yara Lins, conselheiro Josué Cláudio, conselheiro Fabiano Barbosa. Do auditor Mário Filho em substituição ao conselheiro Júlio Pinheiro, do auditor Alípio Filho e do auditor Luiz Henrique. Presença da doutora Procuradora-Geral Fernanda Mendonça. Ausências justificadas do conselheiro Júlio Pinheiro em gozo de férias e do auditor Albert Furtado em gozo de licença especial. Coloco em discussão as atas da 14ª sessão ordinária e 14ª sessão administrativa realizadas em 2 de maio de 2023 e previamente disponibilizadas pelo processo SEI 5.952 de 2023. Não havendo objeção, tenho ambas por aprovadas. Dou conhecimento ao Tribunal Pleno do relatório mensal de distribuição processual Sistema SPED, encaminhado pelo DEAP, no qual constam as distribuições que foram realizadas no período de 1º de abril a 30 de abril de 2023, em cumprimento à portaria número 13 de 2023, que regula a distribuição eletrônica de processos de competência do Tribunal Pleno. Está este relatório disponibilizado no processo SEI 1696 de 2023. Ofício número 13 de 2023, do desembargador Aldalifal Hildebrando da Silva, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, por meio do qual solicita a reserva do auditório deste Tribunal de Contas, no dia 26 de maio, às 16 horas, para a realização de solenidade de posse do novo desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, o doutor Alberto Bezerra de Mello. Eu não tenho nada a opor, voto a favor da concessão do auditório. Em discussão, alguma objeção? Está aprovado. Registro que no dia de ontem estiveram presentes no tribunal o doutor Marcos Evangelista e o doutor Marcos Cohen, do CORECON, do Conselho Regional de Economia do Amazonas, apresentando o projeto Clube de Finanças neste tribunal. Estiveram presentes ao evento, aqui, inclusive neste plenarinho, além de mim, o conselheiro Mário de Mello, a conselheira Yara e o conselheiro Josué Cláudio. Nessa ocasião também, gostaria de registrar e parabenizar as mães do nosso tribunal, e aqui destaco especialmente a conselheira Yara e a conselheira Fernanda. Ainda não, né? Ainda bem que ainda não. A conselheira Yara e a procuradora Fernanda, né? Senão eu estava... E por serem as representantes femininas no nosso plenário e mães, e desejar a todas as mães, funcionárias, as nossas queridas esposas que são mães, as nossas mães, toda a felicidade no dia que se aproxima, no dia de domingo, não é? No próximo domingo, que todas possam ter momentos agradáveis junto à sua família e aos seus filhos. Da minha parte, em relação à minha mãe, a mãe do Dr. Mirtil, certamente, apenas as nossas melhores lembranças dos momentos que tivemos com elas aqui neste plano. Da minha parte, nesta fase, era o que eu tinha a expor. Franqueio a palavra
iniciando pelo conselheiro Ari Moutinho. Senhor presidente, gostaria de aderir a todas as vossas manifestações, em especial a parabenização pelo Dia das Mães, na pessoa da conselheira Yara, que é mãe e avó, na pessoa da nossa querida procuradora-geral, doutora Fernanda, que é mãe. Gostaria de parabenizar todas as mães do Tribunal de Contas, as mães, as esposas, desejando um abençoado Domingo das Mães no seio das famílias. Eu terei o prazer de passar com a minha mãe e com a minha esposa, e será uma grande alegria. Conselheira Yara, com a palavra. Agradeço, Excelência, senhor presidente, e dou bom dia ao presidente, ao conselheiro Ari, conselheiro Mário, conselheiro Josué Cláudio, conselheiro Fabiano, auditores, procuradora, funcionária do tribunal, meu bom dia, e aderindo à manifestação do conselheiro Érico, parabenizando todas as mães. E nos restam a saudade da nossa, mas Deus nos conforta. Eu também, Excelência, gostaria de parabenizar a Carla Roberta Tiradentes, que é assessora do conselheiro Mário de Mello, aniversário dela, dia 12. O vice-governador Tadeu de Souza, dia 13 de maio. A Beth, do meu gabinete, dia 13 de maio também. E dia 14 de maio, da desembargadora Graça Figueiredo. Desejando parabenização, saúde a todos e muitas felicidades. Meu bom dia e que Deus nos abençoe nessa sessão. Conselheiro Mário de Mello. Bom dia a todos. Na mesma linha, quero parabenizar a todas as mães que formam aqui esse nosso querido tribunal. Como falou o presidente Érico, o sentimento nosso fica no coração, que também a minha mãe já não está mais aqui comigo. E na mesma linha da nobre querida conselheira Yara, parabenizar a todos os aniversariantes. Muito obrigado. Conselheiro Josué Cláudio. Senhor presidente, apenas para desejar um bom dia a todos, que Deus ilumine nosso dia de trabalho, parabenizar os aniversariantes e dizer que esse mês de maio é um mês especial, já neste domingo, Dia das Mães, uma data muito importante em nome da família, em nome do amor, né, e que todos que tenham ainda a sua mãezinha viva, que possam aí exercer essa nobre missão de ser filho, né? Que é uma das coisas mais bonitas do mundo, é o amor de mãe e o amor do filho para a mãe. Então, desejar a todas as mamães também aí do tribunal um feliz Dia das Mães. Muito obrigado. Conselheiro Fabiano Barbosa. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Eu gostaria apenas de ratificar aqui as homenagens que me antecederam às mães, em especial a minha mãe. Eu dizia na sessão que ocorreu agora há pouco da primeira Câmara, que minha mãe foi pai e mãe, porque ficou viúva muito cedo, aos 33 anos. Eu tinha 1 ano, meu irmão tinha 7, e ela sozinha, com salário de professora, conseguiu, com muita garra, com muita força, nos educar, colocar na sociedade pessoas de bem, e é nela que eu me inspiro para educar os meus filhos. E, obviamente, essa homenagem ela não pode deixar de passar pela minha esposa, que é mãe de 4. Também tem muita garra, porque não é fácil ser mãe de 4 nos dias de hoje. E, em nome delas, eu homenageio a todas as mães desse tribunal, a todas as mães do nosso Estado. Muito obrigado. Conselheiro convocado, Mário Filho. Obrigado, senhor presidente. Desejando um bom dia a todos, eu também quero aderir às manifestações e parabenizações que me antecederam, em especial
gostaria de parabenizar todas as mães desta casa pela passagem do dia dedicado a elas. Muito obrigado, desejo uma boa sessão a todos. Auditor Alípio Filho. Obrigado, Excelência. Meu bom dia a todos presentes que estão nos acompanhando nas redes sociais, senhora Procuradora-Geral, conselheiros. Também me somo às manifestações de carinho, em razão do Dia das Mães, na pessoa também da Procuradora-Geral e da doutora Yara, juntando ainda a minha mãe, Dona Marina. Desejo a todas as mães felicidade pela passagem do seu dia. E mãe é um ser que é realmente diferente de qualquer outro ser humano, porque ela sente diferente, ela enxerga diferente. A lógica da mãe não é a lógica da razão. Então, são coisas que só quem é mãe sabe interpretar e concluir. Então, as mães, rendo as minhas homenagens, o meu abraço fraternal e agradecendo a Deus por nos ter presenteado com essa pessoa maravilhosa que é a figura de uma mãe. No mais, me somo às manifestações de parabenizações em relação aos aniversariantes também e desejo, nesta oportunidade, uma ótima sessão a todos nós. Muito obrigado. Auditor Luiz Henrique. Obrigado, presidente. Eu gostaria de cumprimentar antecipadamente mais uma vez a conselheira Yara e doutora Fernanda pelo Dia das Mães. E aí aproveito para também estender o cumprimento a todas as mães desse tribunal e aderir às demais manifestações, senhor presidente. Obrigado. Obrigado. Com a palavra a doutora Procuradora. Bom dia, presidente. Bom dia a todas e todos. Inicio agradecendo os votos de parabenização pelo Dia das Mães, a todos os que me ofertaram tal dádiva. Ser mãe, que é o meu maior papel, minha maior missão, agradeço a Deus por ter sido abençoada com essa dádiva, que é um amor incondicional que realmente que uma mãe tem pelos seus filhos. E realmente foi meu grande sonho realizado. Portanto, parabenizo também a todas as mães que têm esse amor no seu coração e convivem com essa incrível jornada na terra de ser mãe. E acredito que no céu também as mães continuam olhando por seus filhos e sempre iluminando o caminho deles. Então, muito, muito, muito obrigada a todas as parabenizações e eu desejo realmente que todas as mães sejam muito mais homenageadas diariamente nessa nossa jornada. Muito obrigada, presidente. Obrigado, cara, doutora Procuradora. Alguém mais ainda deseja fazer alguma comunicação? Conselheiro Mário, como vai você, assim como eu, uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré? É uma homenagem que eu estou fazendo à Rita Lee, que faleceu. E esses versos, eu sempre gostei muito desses versos, eu sempre me identifiquei muito nessa parte. Uma pessoa comum, um filho de Deus, nessa canoa furada, remando contra a maré. E aqui eu deixo minha homenagem a essa poetisa, essa artista maravilhosa que o Brasil teve, e que certamente fará muita falta na vida cultural e na vida brasileira. Encerrada a nossa fase de indicações e propostas, eu vou pedir licença ao Tribunal Pleno para inverter a pauta e iniciarmos a sessão pela pauta administrativa, tendo em vista que há um pedido de sustentação oral, que já foi adiado várias vezes, que hoje nós vamos conseguir fazer.
voto é esse aqui, né? O meu voto é esse aqui. Em julgamento, então, o processo número 11.292, de 2022, é um processo administrativo em que faz pedido de revisão o senhor Leonardo Leite Raposo e Silva contra a portaria número 62, de 17 de março de 2022, desta presidência. Trata o processo de pedido de revisão, tal como já explicado, contra a portaria número 62, de 17 de março de 2022, que tornou sem efeito a nomeação do recorrente para o cargo de auditor técnico de controle externo, auditoria governamental A, constante do ato 110 de 2021, de 14 de dezembro de 2021. Por meio do despacho 5.507, de 2022, os autos foram à SEGER, que, por sua vez, trouxe informações da Diretoria de Recursos Humanos que destaco. O requerente foi aprovado em concurso público e nomeado no cargo de auditor técnico de controle externo, auditoria governamental, por ato número 110 de 2021, de 14 de dezembro de 2021, conforme observado nas folhas 15 e 18 do recurso. Por meio do processo número 567 de 2022, foi autorizada a prorrogação do prazo para a investidura do cargo, tendo em vista que o requerente tentava resolver um problema relacionado à documentação junto à Unip. A partir da autorização da prorrogação, o novo prazo para a posse passou a ser 14 de fevereiro de 2022. Em 14 de fevereiro, o termo de posse foi assinado pelo advogado do requerente, conforme observado nas folhas 19 do recurso. Na ocasião, foi informado que o requerente deveria entrar em exercício até o dia 15 de março de 2022, sob pena de aplicação do parágrafo único do artigo 45 da Lei 1762 de 86. Foi encaminhado ofício 59/2022, na data de 14 de março de 2022, dando ciência ao advogado do requerente da necessidade de comprovação de apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19, para entrar nas dependências desta Corte de Contas, em conformidade com a portaria número 19 de 2022. O ofício deixou claro ainda o fato de que a não apresentação do esquema vacinal impediria o requerente de entrar em exercício, tornando sem efeito o ato de nomeação, nos termos do artigo 45 da Lei 1762 de 86. Que assim dispõe o requerente, e aí eu não vou transcrever. O requerente alega que tentou entrar em exercício no dia 11 de março de 2022, mas não pôde acessar as dependências da Corte, porque não apresentou o esquema vacinal. Findo o prazo de entrada em exercício, do qual o senhor Leonardo e seu procurador estavam cientes, foi publicado no dia 17 de março o ato número 62 de 2022, que tornou sem efeito a nomeação do requerente, obedecendo o artigo já citado, 45. Adveio supervenientemente emenda a inicial. Não obstante, o processo já se encontrar em fase final, pois já contava com as manifestações técnicas da Diretoria de Recursos Humanos e da Diretoria Jurídica. Em nome do princípio da verdade material, os autos retornaram à instrução. Frente ao novo cenário, exarou manifestação à Secretaria-Geral de Administração e à DIJUR, onde ambas pugnaram pelo indeferimento do pedido do requerente, conforme fundamentos
colacionados nas manifestações, nas referidas manifestações. Concluída a instrução, os autos vieram a mim, e este é o breve relatório. Antes de continuar com o meu voto, eu passo a palavra para a doutora Gislaine Viana Mendes de Oliveira para a sua sustentação oral perante o tribunal. Tá ligado? Bom dia a todos. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, faço meus cumprimentos ao presidente e relator da mesa, a todos os demais, aos nobres conselheiros, ao secretário pleno, a representante do Ministério Público de Contas e a todos os demais presentes. Para iniciar, eu gostaria de trazer um trecho de Augusto Cury, em seu livro Nunca Desista dos Seus Sonhos. Os sonhos alimentam a vida. Os sonhos são como o vento. Você os sente, mas não sabe de onde eles vieram, nem para onde eles vão. Eles inspiram o poeta. Oi, eu acho que está desligado. Oi. Eles inspiram o poeta, animam o escritor, arrebatam o estudante, abrem a inteligência do cientista, dão ousadia ao líder. Eles nascem como flores nos terrenos da inteligência e crescem nos valores secretos da mente humana, um lugar que poucos exploram e compreendem. Quem sonha não encontra estradas sem obstáculos, lucidez sem perturbações, alegria sem aflição. Mas quem sonha, voa mais alto, caminha mais longe. Toda pessoa, da infância ao último estágio da vida, precisa sonhar. Excelências, não seria diferente com Leonardo Leite, pois o motivo que eu me faço aqui presente se dá por um sonho. Um sonho da estabilidade, um sonho do cargo público, que corresponde à sua vocação. Passou em segundo lugar para o cargo de auditor técnico de controle externo. Foi nomeado em 14 de dezembro de 2021. E, apesar de ter sido considerado apto em perfeitas condições pela junta médica, soube formalmente que não poderia adentrar nas dependências desse egregio tribunal, faltando apenas um dia para o exercício do cargo de auditor externo, pois não possuía comprovante de vacinação contra a Covid-19, conforme exigência da Portaria 19 de 2022. É importante frisar que o requerente só tomou conhecimento de tal exigência faltando apenas um dia para o exercício do cargo, no dia 14 de fevereiro de 2022. Importa destacar ainda, excelências, que esta exigência não estava prevista no edital, bem como não havia nenhuma disposição ou requisito nos documentos necessários para a posse. Então, nos documentos de nomeação, não havia a exigência da comprovação da vacina. Ocorre que o senhor Leonardo ele possui uma condição clínica de alergia a uma substância chamada polietileno-glicol, PEG, substância essa derivada do petróleo e que é um dos componentes da vacina. Peço vênia, e essa substância, excelências, ela pode desencadear um choque anafilático, colocando em risco a integridade física e até a vida do recorrente. Peço vênia a vossas excelências para questionar quem colocaria sua vida em risco para poder ter a oportunidade de exercer um cargo público. É um preço, excelências, alto demais. Em decorrência disso, o recorrente teve sua nomeação revogada e foi eliminado do concurso. Diante desse dilema, houve 3 obstáculos que dificultaram a comprovação da sua condição clínica. Uma delas foi o tempo, pois, como foi informado,
o recorrente ele foi surpreendido com essa exigência, por não haver previsão nem no edital, nem nos documentos necessários para tomar posse. Ele apenas foi comunicado faltando um dia para entrar em exercício do cargo. E outro obstáculo que o senhor Leonardo Leite enfrentou foi a distância, pois ele residia no município de Barcelos. E não havia, como muitos sabem, nos municípios não há o suporte médico necessário para comprovar a sua condição clínica excepcionalíssima. E, além disso, não pode ser feito por qualquer médico, mas por médicos específicos, como imunologistas, alergistas. Além de mais, são testes delicados e demorados. Até porque, naquela época, pouco se sabia sobre as condições e os riscos que a sua condição poderiam acarretar a sua integridade física e a sua vida. Essa condição ela foi comprovada nos autos do processo de revisão. Apesar dele não ter o tempo hábil para comprovar a sua condição, essa condição foi comprovada ao longo do processo de revisão. Diante do exposto, é importante relatar que esta portaria deixou lacunas, onde não houve a observância dos princípios da razoabilidade, isonomia e proporcionalidade ao caso excepcional do requerente, e carece de um olhar mais cauteloso, que não lhe custe a sua integridade física e a sua vida. Gostaria de frisar, excelências, que eu não estou aqui questionando a portaria que impôs medidas de segurança à saúde dos seus servidores. Pois se hoje nós estamos aqui, é graças a Deus, à ciência e à vacina. Entretanto, já há um entendimento de que a vacina ela não impede o contágio, mas prejudica exclusivamente as pessoas que não foram vacinadas, podendo obter sintomas mais graves da doença. Por isso, a presença do recorrente nos recintos deste tribunal não acarretará perigo algum à saúde dos servidores desta casa. Além disso, não foi oportunizado ao Leonardo Leite o meio de trabalho remoto conforme disponibilidade deste tribunal, para que ele pudesse exercer o cargo. Foi por esta razão que pedimos, no processo de revisão, que ele fosse submetido à diretoria de saúde para que emitisse um parecer que atestasse a condição clínica do recorrente. Cumpre informar a vossas excelências que, após anos de dedicação, o recorrente assumiu recentemente o cargo técnico judiciário no concurso do Superior Tribunal Militar. E, assim como no Tribunal de Contas, ele foi perfeitamente aprovado e habilitado em todos os exames de saúde da Corte. Entretanto, é o sonho do senhor Leonardo Leite assumir o cargo de auditor técnico de controle externo. E é por isso que me faço aqui presente, para suplicar a vossas excelências. Para finalizar, rogo para que vossas excelências julguem procedente o pedido de revisão para anular o ato que revogou a nomeação. Rogo para que vossas excelências não permitam que a inobservância de princípios destruam um sonho. Muito obrigada a todos. Obrigado, senhora, pela participação no nosso julgamento. Como vou tentar aqui resumir o meu voto. Como restou claro no ato 110 de 2021, o requerente, senhor Leonardo Leite Raposo e Silva, é um dos candidatos aprovados dentro do número de vagas para o cargo de auditor técnico de controle externo, Auditoria Governamental A, proveniente do edital número 1 de 2021.
No processo SEI 567/2022, consta trâmite relacionado à prorrogação do momento de posse do ora requerente, pugnada pelo próprio, em que informou que ingressou com pedido, antes da divulgação do resultado preliminar do concurso, em sua instituição de ensino superior UNIP, para adiantamento de 5 matérias para a conclusão do curso, com base no artigo 47, parágrafo 2º da Lei 9.394, de 96, a fim de concluir o curso e obter o certificado de conclusão para então tomar posse do cargo em comento, haja vista ser um dos requisitos para investidura no cargo de auditor técnico. O pedido foi deferido e devidamente informado ao requerente pelo ofício número 36/2022, em que se noticiou a nova data final para o candidato tomar posse, qual seja, 12 de fevereiro. Como é sabido, o artigo 38 e seguintes da Lei 1.762 de 1986 regulam a posse em cargo público no âmbito do Estado do Amazonas. E aí eu não vou transcrever aqui. Segundo o texto legal, estabeleceu-se o prazo inicial de 30 dias para que o candidato tomasse posse do cargo. Conforme assim exposto, esse prazo foi excepcionalmente postergado, vide pedido constante do processo SEI 563 de 2022. E aqui faço um esclarecimento. E não tem nada a ver com a vacina, ou com a exigência da vacina, é porque não havia concluído lá o curso da Unip. Tanto que, posteriormente, ele teve que entrar com mandado de segurança para acelerar lá o curso, etc. Então, isto já foi uma excepcionalidade. Sendo a nova data 12 de fevereiro de 2022. Ultrapassada a data, sem qualquer ação do candidato, seja pessoalmente ou por procurador, torna-se sem efeito o ato que o nomeou. Foi exatamente isso que a portaria número 62, de 17 de março, procedeu em cumprimento a todos os aspectos legais ligados ao caso. Não se verifica no pedido de revisão formulado pelo senhor Leonardo nenhum elemento capaz de apontar equívoco ou irregularidade por parte da administração. Isso porque, conforme consta na informação do processo, a nomeação do requerente tornou-se sem efeito, vez que, objetivamente, o mesmo não entrou em exercício no prazo legal. Ao contrário do que argumenta o requerente, ao contrário do que argumenta o requerente, o Tribunal de Contas não impôs a compulsoriedade vacinal. Ao revés, no exercício de suas prerrogativas, assentou que só seria permitido o acesso às dependências desta Corte mediante a apresentação do certificado, carteira de vacinação contra a Covid. Isto aí, alguém dirá, mas não é a mesma coisa? Não, não é exatamente a mesma coisa, porque hoje nós estamos ouvindo aqui a alegação de que o candidato possui uma restrição a um componente da vacina, mas procurem no processo de nomeação, enfim, dos trâmites iniciais para a sua posse e entrada de exercício, se houve, em algum momento no processo, esta alegação. Primeiro ponto. Segundo ponto é que, se há isto, uma junta médica, e sendo submetido à junta médica, ou mesmo a um médico especialista, ele poderia perfeitamente ter atestado esse fato, e é óbvio que o tribunal poderia agir de outra maneira, mas isto não foi feito. Em momento algum, o requerente, e recorrente agora, apresentou, naquela ocasião, argumentos, mas muito ao contrário. Eu vou me abster de falar porque não tenho como comprovar, mas por conversas, por informações extraoficiais, as razões apresentadas por ele para não se vacinar eram outras. Não as declararei aqui, porque não tenho, evidentemente, não tenho registro disso, não foi também registrado. Surge agora esta informação de que haveria, e falta também no processo a comprovação disso. Não há um laudo médico no processo, até agora, inclusive, que sustente essa situação. A postura institucional desta Corte de Contas está alinhada ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
ao examinar duas ações diretas de inconstitucionalidade e ainda um recurso extraordinário com agravo. Em seu voto, o ministro Lewandowski destacou que a vacinação compulsória não significa vacinação forçada, pois exige sempre o consentimento do usuário. Contudo, observou que não há vedação para a adoção de medidas restritivas indiretas previstas na legislação sanitária, como o impedimento ao exercício de certas atividades ou a proibição de frequentar determinados lugares para quem optar por não se vacinar. Assim, tem-se que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade da vacinação compulsória por meio da adoção de medidas indutivas indiretas, como restrição de atividades e de acesso a estabelecimentos, afastando apenas a vacinação forçada por meio de medidas invasivas, aflitivas ou coativas. Sobre o tema, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao julgar em abril de 2022 pedido liminar contido na ADPF 946, destacou que a jurisprudência do pretório excelso é firme no que concerne às matérias relacionadas à proteção da saúde, devendo ser norteadas pelos princípios da precaução e da prevenção. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça negou liminar no HC 714/1919, que visava suspender a exigência de dito passaporte vacinal para entrada em órgãos públicos. O relator do habeas corpus, ministro Humberto Martins, assim registrou seu entendimento. Inexiste constrangimento ilegal decorrente da exigência de comprovante de vacinação como condição para se ter acesso às dependências de locais de acesso ao público, sejam eles públicos ou privados, tendo em vista tratar-se de medida necessária ao resguardo de bens jurídicos irrenunciáveis. Portanto, a portaria 19 de 2022 do Tribunal de Contas, que exigiu o comprovante de vacinação contra a Covid-19, é legal e conforme a jurisprudência dos tribunais superiores. Conforme informado pela DIJUR, o termo de posse foi assinado pelo advogado do requerente, conforme observado as folhas 19 da peça. Na ocasião, foi informado que o requerente deveria entrar em exercício até o dia 15 de março, sob pena de aplicação do parágrafo único do artigo 45 da Lei 1762. Em momento algum, o requerente pode arguir descumprimento das regras sanitárias do tribunal, pois foi encaminhado ofício na data de 14 de março, dando ciência ao advogado do requerente da necessidade de apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 para entrar nas dependências desta Corte, conforme portaria número 19 de 2022. No ofício, restou claro ainda a informação de que a não apresentação de comprovante de vacinação impediria o requerente de entrar em exercício, tornando sem efeito o ato de nomeação. Desta feita, fim do prazo de entrada em exercício, sua nomeação foi tornada sem efeito. Registre-se, e sem fazer juízo de valor sobre o conteúdo, que os documentos médicos acostados pelo requerente com a sua petição neste processo são todos supervenientes ao ato de não perfectibilização de sua nomeação. Como bem apontado pelo DIJUR, o requerente quedou silente quanto ao prazo para entrada em exercício, deixando-o transcorrer inálibis, para agora, em ofensa à segurança jurídica, à legalidade, ao devido processo e às regras editalícias, pretender a revisão de ato que tornou sem efeito sua nomeação em virtude da não entrada em exercício sem amparo legal. Faço aqui um parêntese. A ilustre advogada sustentou que não havia previsão no edital da necessidade de um esquema vacinal, evidentemente que isso não havia, porque o edital é bem anterior, inclusive, ao próprio esquema vacinal. Ao próprio esquema vacinal. Já se suspeitava da necessidade da vacina, que haveria vacina, mas nem havia ainda um esquema vacinal definido à ocasião em que o edital foi lançado. Também, parênteses, a discussão, com devido respeito à ilustre advogada, a discussão sobre
a vacina em si, se ela protege A, se ela protege B, se só atinge a ele ou a ela, isso não interessa a mim, pelo menos. A mim não interessa, não é? E o que importa ao decidir adotar uma portaria que vedava a presença de quem não fosse vacinado no âmbito do Tribunal de Contas, e, pasmem, ainda ontem tivemos aqui a presença do Corecon e um dos que vieram não puderam subir porque não está vacinado. Não é? Então, esta discussão, me desculpe, não cabe neste processo, isto fica bem para grupos de WhatsApp, fica bem para outro nível de discussão, cada um tendo uma opinião e falando sobre um assunto que não conhece, eu, pelo menos, não conheço. Eu apenas, ao baixar a portaria, segui a orientação de órgãos governamentais e internacionais sobre a necessidade de manter o ambiente, um ambiente em que a maioria das pessoas esteja vacinada, e esse foi o sentido. E esse é o sentido, por exemplo, do princípio da solidariedade que consta na Constituição. Todos nós somos responsáveis pelo outro e temos que ter uma visão menos individualista da nossa existência neste mundo e temos que estar preocupados, sim, com as nossas atitudes em relação às pessoas que convivem conosco. Esse é o sentido da exigência da vacinação, e foi ela, como, aliás, aí concordo plenamente com as palavras da ilustre advogada, com a graça de Deus, mas com a ciência e com a vacinação é que nós podemos hoje estar aqui todos, quase todos, sem máscara, alguns ainda muito precavidos e devem ter suas razões, mas, graças a Deus, hoje podemos estar praticamente de novo vivendo a normalidade. É notório que a forma de investidura em cargo público oficializa-se com a publicação do correspondente decreto ou portaria e se completa com a posse e o exercício. A publicação é formalidade essencial à validade do ato de nomeação e, a partir dela, é que são contados os prazos para a realização dos atos complementares de investidura. E há aqui outras considerações que estão disponibilizadas aos senhores. Eu vou lhes poupar dessa leitura extensa, apenas quero ressaltar aqui algumas jurisprudências do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da posse, da nomeação. O direito à nomeação também se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas, etc. Mas não é isto que... mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior, para justificar a continuidade, portanto, das outras nomeações. Em resumo, eu lamentei profundamente o fato, e de tudo fiz para convencer o candidato a se vacinar. Inclusive, embora isso não esteja registrado, como o esquema vacinal exigia as duas doses, eu autorizei que, se ele apresentasse a primeira vacina, ele poderia tomar posse com o compromisso de, dali a 14 dias, salvo engano, eram 14 dias de intervalo, ter a segunda dose e apresentar a segunda dose. Mesmo assim, ele não quis, ele se recusou, e, como repito agora, não apresentou, até o dia da posse, nenhuma argumentação médica que viabilizasse uma solução alternativa à sua não vacinação. Quanto à possibilidade de trabalho remoto, o estágio probatório dentro do Tribunal de Contas não pode ser cumprido através de teletrabalho. Também consta da nossa portaria sobre teletrabalho. Todos aqueles que entram no tribunal precisam cumprir o seu estágio probatório de 3 anos dentro do Tribunal de Contas, porque, afinal de contas, o estágio probatório não é apenas um momento em que se exige a comprovação da habilitação técnica, mas uma série de outros requisitos, inclusive convivência, sociabilidade, pontualidade, assiduidade, trabalho em equipe, uma série de aspectos devem ser verificados durante
o estágio probatório. E é impossível fazer isso se o sujeito trabalha remotamente, faz isso em teletrabalho. Por fim, eu insisto que apenas dei cumprimento a uma portaria do tribunal, uma portaria adotada por esta presidência. E eu, e os mais antigos aqui sabem, respeito as atitudes adotadas por cada um dos presidentes. Cada um dos presidentes aqui, está a conselheira Iara, está o conselheiro Ari, está o conselheiro Mário de Mello, que já foram presidentes. E sabem que eu adotei sempre uma atitude de entendimento e de compreensão às diretrizes da presidência do tribunal, as diretrizes que estavam postas ali. Muito raramente eu ponderei, e ainda assim em privado, alguma posição adotada pela presidência do tribunal. Portanto, eu peço ao Tribunal Pleno que mantenha a diretriz adotada pela presidência deste tribunal quando decidiu que neste tribunal não entra quem não tiver o esquema vacinal completo, em respeito às 700 mil pessoas que morreram neste país por conta da ignorância, por conta da negação da ciência, negação de uma vida que olha para a coletividade e não para o seu umbigo. Repito, se o candidato tivesse demonstrado, pelos meios corretos, que ele não podia tomar a vacina, certamente outra atitude seria encontrada pela presidência do tribunal para contornar o problema. Isto não foi feito. E assim, eu peço desculpas à ilustre advogada, mas o meu voto é no sentido de que seja mantida a decisão e a portaria anteriormente adotada por esta presidência. O assunto está em discussão. Já há 2 votos escritos no processo. Eu indago ao Tribunal Pleno se gostariam que estes votos fossem prolatados agora ou que nós obedecêssemos à ordem de votação. Vossa Excelência quer começar a votação? Eu prefiro já adiantar meu voto. Então, está em discussão e a palavra para votar, inclusive, está com o conselheiro Ari Moutinho. Eu, senhor presidente, encampo e voto com Vossa Excelência pela convicção absoluta que várias tentativas foram feitas e por questões alheias à ciência, essa Corte de Contas, o candidato se absteve da votação. Eu acompanho na íntegra Vossa Excelência. Conselheira Iara Lins dos Santos. Acompanho Vossa Excelência com o adendo do conselheiro Ari Moutinho. Conselheiro Mário de Mello. Acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Josué Cláudio. Excelência, meu voto está posto, será mantido. Confio na ciência, entendo a obrigatoriedade da vacina, pois assim eu mesmo me vacinei, mas acredito que existam as individualidades e, neste caso, votarei contra Vossa Excelência, entendendo que existe uma individualidade também aplicada via ciência, portanto, mantenho meu voto contrário à vossa decisão. Conselheiro Fabiano Barbosa. Presidente, a decisão já está praticamente tomada, mas eu preciso dizer que salta aos olhos o fato do candidato ter levado quase 5 meses, ou melhor, mais de 5 meses, para apresentar o laudo que foi feito juntar muito posteriormente.
O que comprova, de fato, e aí eu faço minhas as suas palavras, de que se nós estivéssemos aqui decidindo a possibilidade de, talvez, excepcionar o trabalho remoto diante daquelas condições clínicas postas, seria uma decisão muito mais fácil de tomar. Mas o fato dele alegar o desconhecimento das normas do tribunal, isso deve ser descartado. O fato dele ter apresentado esse laudo 5 meses depois de que houvesse sido tornado sem efeito a sua posse também deve ser considerado. Então, muita lástima pela capacidade cognitiva dele, afinal de contas, foi um candidato aprovado dentro do número de vagas, tenho certeza que seria um bom quadro para esse tribunal, mas eu estou convencido de que Vossa Excelência, o voto de Vossa Excelência deve ser seguido por mim, é assim que voto. Conselheiro convocado, Mário Filho. Senhor presidente, pedindo vênia para divergir de Vossa Excelência, com todo o respeito, já apresentei voto vista neste processo e a conclusão a que cheguei é que se deve dar provimento ao presente recurso de revisão e determinar a concessão de novo prazo para entrada em exercício do recorrente, considerando a sua situação clínica que o impossibilita de receber a vacina contra o Covid-19. É este o meu voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Obrigado, mas creio que o voto da presidência foi acompanhado pela maioria e, por maioria, está indeferido o recurso do senhor Leonardo, do senhor recorrente. Se me permitem, já que estamos na sessão administrativa, vamos vencê-la logo, de uma vez. E ainda na pauta administrativa, há alguns processos que foram previamente disponibilizados. Licença especial de Maria do Perpétuo Socorro Cruz da Silva, pelo deferimento. Licença especial de Michele Apolônia Sobreira, pelo deferimento. Licença especial de Rebson Bernardo de Souza, pelo deferimento. Requerimento de inclusão de gratificação de periculosidade e insalubridade de Valdinor Mendonça Santarém, pelo indeferimento. Prorrogação de disposição do servidor desta Corte, Madison Lino de Assis Rodrigues, pelo deferimento. E autorização do termo de cooperação técnica, que celebram o Tribunal de Contas e o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, CETAM, com a finalidade de regular a realização de estágios dos alunos dos cursos técnicos de nível médio do CETAM nas dependências do Tribunal de Contas, pedindo autorização para a celebração desse termo. Alguma objeção à pauta administrativa? Algum voto contrário? Então, estão aprovados os votos. Voltando, então, à nossa pauta de julgamentos, processos adiados. Na pauta de processos adiados, pauta do conselheiro Ari Moutinho. Nos 2 primeiros processos, que estão apensos, houve pedido de vistas do conselheiro convocado Albert, da conselheira Yara, e indago se há algum voto vista do conselheiro Albert. Do conselheiro Albert não há mais nada de Vossa Excelência, conselheira? O conselheiro Ari encampou o voto vista. Encampou? Sim, está harmonizado. Então, há alguma objeção? Os votos estão aprovados de ambos os processos. No processo 11.789/2020, houve pedido de vista do conselheiro Josué Cláudio e da conselheira Yara. Há divergência? Há voto vista? Está harmonizado também. Também? Também. Não há mais nenhuma divergência? Não. Então o voto está aprovado. Pauta... Travou.
continuar aqui com a tela do doutor Mirtio. Na pauta da conselheira Yara, no primeiro processo houve pedido do conselheiro Mário de Mello. Há voto divergente? Não, excelência. Alguém quer divergir? Então está aprovado o voto. No outro processo da conselheira Yara, 10.103/2021, houve pedido de vista do conselheiro Ari Moutinho. Há divergência? Não, excelência. Então, o processo está aprovado. Pauta do conselheiro Mário de Mello. Os dois primeiros processos, houve pedido de vista da conselheira Yara. Há divergência? Com a palavra o relator. Não, excelência. Não? Então estão aprovados os votos. Processo 16.707. Houve pedido de vista da conselheira Yara. Divergência? Não, excelência. Está aprovado o voto. Pauta do conselheiro Fabiano Barbosa. Houve pedido de vista no processo 11.418. Estou acompanhando, excelência, o voto do relator. Harmonizaram os entendimentos. Alguma divergência? Está aprovado o voto. Pauta do auditor Alípio. Processo número 12.371 de 2021. Houve pedido de vista da conselheira Yara. Com a palavra o relator. Excelência, a conselheira não apresentou manifestação, não sei se ela gostaria de apresentar agora. Não, excelência. Então está aprovado a proposta de voto. No processo seguinte, 13.870, também houve pedido da conselheira Yara. Na mesma linha. Na mesma situação, conselheira? Sim. Então está aprovada a proposta de voto. Esse bonequinho azul que é mesmo. Na pauta do auditor Albert Furtado, aqui representado por mim, excelência. Pelo auditor Luiz Henrique, houve pedido de vista da conselheira Yara. Sua excelência não apresentou manifestação. Não, excelência. Estão todos de acordo. Então a pauta de adiados foi totalmente aprovada. Pauta do dia. Já voltou aqui, né? Na pauta do conselheiro Ari Moutinho, no primeiro processo há embargos de declaração. Com a palavra o Ministério Público. Presidente, neste processo, o entendimento do MPC é em consonância com o eminente relator pela negativa de provimento aos embargos, por se tratarem apenas de tentativa de modificação do deciso originário, sem apresentar qualquer obscuridade, omissão e contradição no julgado. Estamos de acordo, todos? Aprovado. Eu transfiro a presidência do Tribunal Pleno ao conselheiro Mário de Mello, para que sejam examinados os processos 14.071 de 2022 e 15.575, onde eu e a conselheira Yara estamos impedidos. E o relator é o conselheiro Ari Moutinho. Recebo a presidência de Vossa Excelência. Observo que é o embargo e passaremos a palavra ao parquê para se manifestar. Obrigada, conselheiro Mário, presidente. Em exercício é o processo 14.071. Entendemos que houve intempestividade na apresentação dos presentes embargos, portanto, é pelo não conhecimento, o Ministério Público pugna pelo não conhecimento dos embargos, como preliminar. E ultrapassado a preliminar sem o seu acatamento, pela negativa de provimento, porque também se configuram mera tentativa de rediscussão do mérito, não havendo vício qualquer a ser sanado nos autos. Então, Vossa Excelência diverge. A palavra é o
o nobre relator. Excelência, com a devida venha, o final é o mesmo, né? Negar provimento. Eu, com devida venha, mantenho meu posicionamento. Colocar em discussão. Gostaria só de acrescentar que a decisão foi publicada em 1º de dezembro de 2022 e os embargos foram postos em 5 de abril de 2023. Por isso, o Ministério Público de Contas pugna pela intempestividade. Vossa Excelência está trazendo a preliminar por não conhecer. Continua em discussão. Em votação. Como vota o nobre conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o relator. Como vota o conselheiro substituto Mário Filho. Desculpa, conselheiro Fabiano. Muito obrigado. É a falta de hábito. Eu rejeito a preliminar e acompanho integralmente o voto do relator. Agora sim, como voto o conselheiro convocado Mário Filho. Com o relator. Então, por maioria... Não. Por maioria não. A unanimidade, exatamente. A unanimidade está aprovado nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. O outro processo também... Perdão. É um outro embargo. 1575. Não, é recurso nominado. Na realidade, ele era um embargo e depois foi admitido como recurso nominado. Então, não há necessidade de pedir a manifestação do parquê, porque já se manifestou. Então, eu coloco em votação. Está aprovado o processo nos termos do voto do relator. Devolvo a presidência a Vossa Excelência. Muito obrigado, conselheiro. Nos demais processos do conselheiro Arimoutinho, não há destaques nem pedido de vista. E os impedimentos eventuais não prejudicam o quórum. Estão aprovados. Eu agradeço, senhor presidente, e peço licença de Vossa Excelência e do Pleno para me retirar, que eu tenho um compromisso com a desembargadora Onilza agora, às 11h30. Tem toda a E como o quórum está completo, estamos... agradeço a todos. Muito obrigado, um bom dia conselheiro. E uma ótima sessão a todos. Obrigado. Conselheira, na pauta da conselheira Yara Lins, não há pedidos de vista, nem destaques. E os impedimentos eventuais não prejudicam o quórum. São do auditor Mário Filho, conselheiro convocado Mário Filho. Mas não prejudicam o quórum. Estão aprovados os votos. Pauta do conselheiro Mário de Mello. No processo 12.707/2021, a pedido de vista do conselheiro Josué Cláudio. Vista concedida. No processo 14.433/2021, vista concedida à conselheira Yara. No processo 15.622/2021, embargo de declaração, com a palavra o Ministério Público. Presidente, no sentido de não conhecimento também dos embargos pela sua intempestividade. Acórdão publicado em 2 de dezembro de 2022 e a peça dos embargos só foi apresentada em 3 de abril de 2022. É no mesmo sentido do eminente relator. Então, estão de acordo. Isso. Alguma divergência? Está aprovado o voto. No processo seguinte, 16.900/2021, também embargos de declaração. Preliminarmente também pelo não conhecimento por conta de sua intempestividade. Mesma situação. Prazo extrapolado para a interposição dos embargos. Alguma divergência? Está aprovado. Registrado o impedimento neste processo do auditor Mário Filho.
Transfiro a presidência à conselheira Yara para o julgamento do processo 14.539 de 2022, em que estou impedido. Assumo a presidência e, por não haver destaque, dou por aprovada e retorno à presidência a Vossa Excelência. Obrigado, conselheira. Nos demais processos do conselheiro Mário de Mello, não há destaques, nem pedidos de vista. Devem ser registrados os impedimentos no processo 10.591 de 2022, do conselheiro convocado Mário Filho. Da mesma forma, no processo 10.822 de 2022. No processo 13.874 de 2022, os impedimentos do conselheiro Ari Moutinho e Yara Lins dos Santos, mas não há prejuízo para o quórum. Nem o presidente precisa votar. No processo 15.315 de 2022, registrar o impedimento da conselheira Yara Lins dos Santos, mas não há prejuízo para o quórum. Nos processos 16.027, 16.026, 16.381, 16.324 de 2022, registrar os impedimentos do conselheiro convocado Mário Filho, 1, 2, 3. Aqui tenho que desmembrar. No processo 16.027 de 2022, 16.026 de 2022, registrar o impedimento do conselheiro convocado Mário Filho. No processo 16.381 de 2022, 16.324 de 2022, registrar os impedimentos do conselheiro convocado Mário Filho e da conselheira Yara. E nestes dois processos, a presidência tem que votar. E acompanho o relator. No processo 16.407 de 2022, registrar o impedimento do conselheiro Josué Cláudio. No processo 16.500, o impedimento do conselheiro convocado Mário Filho. No processo 10.589, o impedimento do conselheiro convocado Ari Júnior. Conselheiro convocado, não, desculpe, conselheiro Ari Júnior. No processo 10.844, registrar os impedimentos do conselheiro Ari Júnior e Fabian Barbosa. No processo 11.146 de 2023, 11.146 de 2023, o impedimento do conselheiro Mário Filho. Encerrada a pauta do conselheiro Mário de Mello, pauta do conselheiro Josué Cláudio. No processo 12.635, 2022, há embargos de declaração. Com a palavra ao Ministério Público. Presidente, é no mesmo sentido do voto do eminente relator, conhecimento e negativa de provimentos devido à ausência de vícios a serem sanados nos autos. Alguma divergência? Está aprovado o voto e votam neste processo o conselheiro relator, obviamente, o conselheiro Fabian
Não há quórum. Não pode haver, porque não há quórum. Espera aí, conselheiro relator, Fabiano? Sim, há quórum, sim. A presidência tem que votar. Então, estão votando o relator, o conselheiro Iara, o conselheiro Fabiano e a presidência, acompanhando o voto e a manifestação do Ministério Público. No processo 10.902/2023, registrar o impedimento do conselheiro Mário de Mello. Nos demais processos, sem destaque, sem pedido de vista, estão todos os votos aprovados. Pauta do conselheiro Fabiano Barbosa. Não há destaques nem pedidos de vista. Não há impedimentos. Estão todos os votos aprovados. Pauta do auditor Mário Filho. No processo 11.706/2022, embargo de declaração. Com a palavra, o Ministério Público. Presidente, no mesmo sentido do eminente relator, conhecimento e negativa de provimento por se tratar de tentativa de rediscussão do mérito, sem apresentação de qualquer vício a ser sanado por embargos. Alguma divergência? O voto está aprovado. Nos demais processos do auditor, as propostas de voto estão aprovadas. Há um destaque, desculpe. Obrigado, procuradora. No processo 13.896, há destaque do Ministério Público. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, eu gostaria de ouvir o destaque do Ministério Público. Ministério Público, a palavra. Senhor relator, senhor presidente, nos autos foi demonstrada a tentativa de reverter a decisão em virtude de ausência de notificação quanto ao deferimento do pedido de prorrogação de prazo interposto pela interessada e também por suposta ausência de notificação acerca de suspeita de fracionamento da despesa. E eu entendo que, conforme já exposto pela eminente procuradora parecerista, não devem prosperar. Porque, quanto ao primeiro ponto, em relação à notificação, eminente relator, houve um pedido de prorrogação de prazo pela interessada e esse pedido foi deferido e enviado para o e-mail da gestora, o e-mail institucional, que ela já havia sido, inclusive, notificada anteriormente e recebida a notificação e, portanto, pedido a prorrogação do prazo. Então, não cabe aqui alegar que não foi notificada, porque foi o e-mail institucional consta dos autos, foi indicado por ela para recebimento de notificações, e no momento em que ela foi notificada, ainda não tínhamos aquele sistema do mail track, mas já era válida a notificação, assim considerada pela Corte de Contas. Tanto que ela recebeu a primeira notificação e pediu a prorrogação de prazo. Então, deve ser de pronto afastada essa alegação de falta de notificação. Quanto ao segundo ponto, ela alega que o item que está sendo indicado como um dos requisitos para a penalidade no acórdão não havia sido colocado na notificação, mas também não pode prosperar, porque ela já havia sido notificada em outra oportunidade e também não apresentou qualquer manifestação. Devemos aqui ressaltar que também não teve nenhum prejuízo, já que ela sequer apresentou a defesa dela nos autos originários, né? Então, ela já teve, inclusive, apresentada, foi notificada 2 vezes e houve a revelia porque ela não apresentou qualquer defesa. Então, não entendemos como afastada as impropriedades, portanto, o recurso deve ser ter seu provimento negado e mantendo o acórdão inalterado. Com a palavra, o relator. Obrigado, senhor presidente. Esse processo é um recurso de reconsideração, interposto contra a decisão em processo de representação, no qual se identificam basicamente 2 irregularidades. A participação de empresas com sócios em comum
nas pesquisas de preço em dispensas de licitação promovidas pela unidade jurisdicionada. E um suposto fracionamento de despesas. Com a devida vênia, a notificação dessas irregularidades, não há qualquer comprovação de que foi comunicado a responsável sobre a prorrogação de prazo que lhe fora deferida pelo relator da representação. No meu entendimento, trata-se de ofensa, sim, ao princípio do contraditório e ampla defesa. Ao longo da minha vida profissional, eu tenho aprendido que, em relação a tais princípios, não cabem suposições ou presunções. Eu entendo que é melhor incorrer em redundância, repetir notificações, a negligenciar tais princípios do contraditório e ampla defesa. Afinal, nós estamos aqui lidando com a vida de pessoas. E quanto ao suposto fracionamento de despesa, também não houve qualquer comprovação nos autos de que ele ocorreu. Inclusive, os valores tidos como fracionados são mínimos e não chegam à importância a partir da qual a licitação é obrigatória. Portanto, meu voto é no sentido de reformar o Acórdão 788 de 2022, pleno, para julgar improcedente a representação da qual se recorre. Este é o meu voto, senhor presidente, senhores conselheiros. Em discussão. Vamos à votação. É uma proposta de voto. Conselheira Yara. Com o relator. Conselheiro Mário de Mello. Com o relator, excelência. Conselheiro Josué Cláudio. Acompanho o relator. Conselheiro Fabiano Barbosa. Com o relator. A unanimidade prevalece a proposta de voto. No processo seguinte, registre-se o impedimento do conselheiro Fabiano Barbosa. É o processo 16.394 de 2022. Mas antes, na pauta do auditor Mário, também no processo 15.919 de 2021, registre-se o impedimento do conselheiro Ari Moutinho. No processo 11.051 de 2023, registre-se o impedimento do conselheiro Josué Cláudio. Pauta do auditor Mário Filho encerrada. Pauta do auditor Alípio Filho. No processo 12.462, há embargo de declaração. Com a palavra o Ministério Público. Presidente, aqui o embargante alega que o parecer prévio padece de omissão na parte das restrições constantes, que não estariam sendo delineadas como atos de gestão e atos de governo, não podendo ser apreciado nos autos da prestação de contas, e sim em autos próprios. E o entendimento desta representante ministerial é no mesmo sentido no eminente relator, pelo conhecimento negativo de provimentos aos embargos, tendo em vista que as hipóteses de irregularidades atinentes aos atos de governo estão devidamente discriminadas e separadas em restrições de ordem constitucional, de ordem legal, e também conforme a nossa portaria 3/2022 do Tribunal de Contas, principalmente no que tange a despesas com saúde, com ensino e registros no balanço financeiro e patrimonial, bem como seus respectivos fundos, restando evidenciada a ausência de omissão da alegada omissão nos embargos. Então, eles devem ser improvidos. Alguma divergência? A proposta está aprovada. Ainda na pauta do auditor Alípio, há outros embargos. No processo 14.972 de 2022. Com a palavra o Ministério Público.
eminente relator, presidente, eminente presidente, aqui, mesmo sentido, pelo conhecimento negativa de provimento, em virtude de inexistência de vícios a serem sanados, tendo em vista que a omissão alegada apresenta a tentativa de rediscussão de mérito. É uma tentativa de alegar falta de razoabilidade, proporcionalidade no acórdão, que leva ao entendimento de que é apenas meramente protelatório e tentativa de rediscussão mesmo. Alguma divergência? O voto está aprovado, registrando-se o impedimento da conselheira Yara. Nos demais processos do auditor Alípio, não há destaques, nem pedidos de vista. Estão aprovados os votos, registrando-se o impedimento. No processo 14.968/2022, da conselheira Yara. No processo 16.449, do conselheiro convocado Mário Filho. Nos processos 10.546 e 10.190, de 2023, do conselheiro Ari Júnior. Encerrada a pauta do auditor Alípio. Pauta do auditor Luiz Henrique, não há destaque nem pedido de vista, estão aprovados os votos. Pauta do auditor Albert Furtado, aqui representado pelo auditor Luiz Henrique. Não há pedidos de vista, nem destaques. E registre-se o impedimento do conselheiro convocado Mário Filho no processo 10.338 de 2023. Encerrada a pauta, há alguma manifestação ainda dos senhores conselheiros auditores, membros do Ministério Público? Sendo assim, agradecendo a presença de todas as senhoras, todos os senhores conselheiros, senhora conselheira, senhora procuradora-geral, senhores auditores, senhor secretário do Tribunal Pleno, todos os servidores, eu convoco a nossa próxima sessão para o dia 16 de maio, às 10 horas, desejando a todos os senhores e senhoras um final de dia feliz e com muita saúde. Muito obrigado.